Hoje estou aqui para falar de doença inflamatória do intestino. Portanto, neste Maio Roxo, competia-me também falar sobre as doenças inflamatórias intestinais, não só de cancro, como é normalmente eu falo, e sou possuidor dessa mesma doença, mas a doença de Crohn, especialmente, é uma doença que me afeta há 19 anos na minha vida. Portanto, eu vivo com a doença de Crohn há 19 anos. Neste Maio Roxo, o que eu pretendo transmitir é, eu, nestes 19 anos, as pessoas olham para mim e não me veem possuidor de uma doença de Crohn. A doença de Crohn, primeiro de tudo, eu quero deixar um alerta para não cometer um erro que eu cometi quando me surgiu a doença de Crohn há 19 anos, mais precisamente em 2004, quando eu tinha 27 anos de idade. Portanto, a doença de Crohn surgiu, começou-me a aparecer aftas na boca, tinha frequentemente com qualquer tipo de alimentação que fazia assim mais diferente, surgiam-me diarreias, surgiam-me dores abdominais, tinha as limitações com qualquer pessoa que tenha doença de Crohn e no seu início e na doença ativa, quando ia a um restaurante com amigos ou qualquer coisa, eu estava sempre mais perto da casa de banho, porque eu já sabia que qualquer coisa que comesse, possivelmente era na casa de banho que eu precisava de ir imediatamente. Até que comecei, por vezes, até a fazer a própria diarreia nas próprias calças, em transportes públicos, aconteceu-me de tudo, portanto. E foi uma doença que me apareceu, que eu descurei de início, que é o que peço a todos neste momento, que caso tenham qualquer tipo destes sintomas, diarreias frequentes, quando comem principalmente alimentos lácteos, alimentos verdes, tudo que seja agressivo, tudo que acelere o metabolismo, tudo que acelere a nível intestinal, tudo que acelere o vosso trato intestinal e que desenvolvam diarreias e principalmente que sangrem nas próprias fezes, imediatamente procurem ajuda médica. Eu não o fiz, cometi esse erro. Felizmente hoje aqui vivo, apesar desse erro cometido por mim. O que é que me aconteceu, e quero dar este exemplo, que é para neste Maio Roxo, quem sofre qualquer tipo de doença inflamatória intestinal, uma DII, que procure imediatamente ajuda médica. Isto porque eu tinha diarreias, sangrava, que tinha frequentemente aftas, tinha frequentemente um vermelhão junto às orelhas e inchado, que isto é muito usual acontecer. Tinha este tipo de sintomas e não liguei. Não liguei e então foi em 2004 que deixei de desenvolver a doença, começou-me a surgir febres frequentemente, começou tudo e fui numa altura mesmo limite para o hospital. Eu chego ao hospital já com uma peritonite de 2 dias. Portanto, eu posso dizer que foi uma questão de minutos que sobrevivi à primeira cirurgia. Esta primeira cirurgia desenvolveu-se a peritonite porque eu não liguei nenhuma. E peço a todos que tenham, novamente, sintomas com diarreias frequentes, de acordo com a alimentação que têm, tenham sangramento nas fezes, tenham aftas, o inchaço junto às orelhas, o inchaço das glândulas aqui no pescoço, tenham vermelhões na cara, tenham por aí fora quando comem qualquer tipo de alimentos e ganham um vermelhão na testa, nas bochechas, tudo mais. Isso é um reflexo desta doença autoimune, doença de Crohn ou outra, a colite ulcerosa, mas eu irei falar mais sobre a doença de Crohn. Procurem ajuda médica imediatamente. No meu caso, foi mesmo uma situação limite. A peritonite já existia, portanto, na primeira cirurgia que eu fiz, apenas me tentaram salvar a vida. Portanto, o cirurgião que me atendeu e disse-me: eu vou-te tentar salvar a vida, Carlos, estás numa situação limite e vou-te tentar salvar a vida. Assim o fez. Ele disse-me que o intestino era uma autêntica meia de senhora, era conforme se estivesse a cozer uma meia de senhora. À medida que cozia, o intestino desfazia-se, à medida que cozia, o intestino desfazia-se e, por isso, simplesmente cozeu, fechou e deixou estar. Trataram-me da peritonite. Passado sensivelmente 2 meses, então, após o tratamento dessa peritonite, eu tive um grande abscesso na barriga na zona da intervenção cirúrgica. Portanto, algo de anormal se tratava. E então fui para uma... tratei o abscesso, tratei tudo, novamente. Então, disseram para eu recuperar fisicamente para eu estar apto a poder ter uma cirurgia, então, mais invasiva.
E então finalmente fiz a terceira cirurgia. Peço que não tenham medo. Não tenham medo de efetuar uma cirurgia onde eu tirei parte do cólon transversal e parte do cólon ascendente. Nunca tive a usar saco, felizmente tirei 54 cm de cólon. Nunca tive que usar saco, nunca tive que usar nada, felizmente. E depois a peça cirúrgica foi então para a análise, então detectaram-me então a doença de Crohn. Após a detecção da doença de Crohn, tudo foi mais fácil. Posso dizer, tudo foi mais fácil, a remoção do intestino foi feita, aí finalmente foi tirado o ilíaco, que é uma inflamação que normalmente acontece quando surge esta doença, aí então foi tirado então, finalmente o apêndice, foi tirada então, como já disse, parte do cólon. O que eu peço a todos, e é assim, isto é uma doença autoimune, não há cura. Tenho que aprender a viver com ela, como eu aprendi. Eu sei que se comer certos tipos de alimentos, isto difere de pessoa para pessoa. Nós próprios sentimos qual é que é o alimento que nos faz mal e qual é que é aquilo que consumimos que nos faz mal. Imediatamente, se sentires dor abdominais após o consumo desse alimento na fase aguda da doença de Crohn, imediatamente te sentes no teu corpo. Portanto, há que sentir, há que aprender a testar os alimentos, o que é que realmente faz mal ou não faz mal, mas partindo por uma base, que é uma doença autoimune, de destruir o nosso próprio intestino através de algo estranho que o nosso intestino detecta, liberta, portanto, os destruidores intestinais e vamos autodestruir o nosso próprio intestino. O que é que eu digo a todos? Aprendam a lidar com a sua alimentação, acima de tudo, porque isto difere de pessoa para pessoa. Por exemplo, leite, que adorava beber, nunca mais bebi. Se comer tudo o que seja verde, tudo o que seja verde, alfaces, tudo o que seja verde, eu não posso comer. Já sei que se comer, vou ter uma crise. É óbvio. Já sei que se comer, se por exemplo estiver fora de casa, tenho que estar perto de uma casa de banho. Na altura, felizmente tive a ajuda da associação APDI, que é a associação que nos ajuda em Portugal para os portadores da doença de Crohn e da colite ulcerosa, que é, a nível de informação é muito importante a informação que esta associação dá, e tive o apoio. Na altura ainda existia, por exemplo, um cartãozinho que nos davam de termos prioridade a ir a toda a casa de banho, porque nós temos vergonha na rua, entrar num café, correr, porque estamos a ter uma cólica e sabemos que vai fazer sangue, vai por aí fora, vai fazer tudo, e entrar num café, correr e ir direto à casa de banho. E o cartão às vezes facilitava-nos o acesso à casa de banho ou da WC, dos restaurantes e por aí fora, na rua, muitas vezes me ajudou. Agora, há que tentar desmistificar um pouco isto. Após a cirurgia, que peço que não tenham medo, se os médicos assim entenderem, removam então o que têm a remover da parte do cólon afetado. E acima de tudo, esta doença surgiu uma altura da minha vida muito estressante. Portanto, eu encaro que a ansiedade e o stress de que eu vivia ao longo da minha vida, na altura dos meus 27 anos, foi o que despontou em mim uma doença autoimune, a doença de Crohn. Portanto, ainda hoje, 19 anos depois, se eu entro num ciclo de ansiedade ou num ciclo de stress, imediatamente irei ter uma crise. Neste momento não faço sangramentos, neste momento tenho as minhas diarreias de vez em quando, como qualquer pessoa tem, que seja portador da doença de Crohn. Já ganhei o meu pesozito, porque na altura passei dos 95 quilos para os 59 quilos, que na fase aguda da doença, e neste momento posso dizer que já estabilizei, e neste momento até estou um bocadinho mais gordito, mas devido ao cancro do sarcoma mixoide, até é bom, sinal que eu esteja um bocadinho mais gordito, é sinal que o meu organismo está a assimilar bem, não só a comida, mas como também não está com nenhuma dificuldade de reação a qualquer tipo de alimentação que eu faça. Tudo isto, como doença autoimune, há que controlar, primeiro de tudo, o stress e a ansiedade. Se entramos neste ciclo vicioso de temos a doença de Crohn, estamos a ter uma crise, entramos em stress, vem a ansiedade, tudo triplica. Portanto, as dores triplicam, tudo triplica.
Agora, o que é essencial? Exames regulares. Eu próprio descurei ao início, mas é assim, se sentirem qualquer tipo destes sintomas, ou se já foi diagnosticada em vós a doença de Crohn, não se inibam de fazer colonoscopias, endoscopias, porque a doença de Crohn não é só no intestino. A doença de Crohn é em todo o trato gástrico. Portanto, vai desde a língua, as famosas aftas que nós por vezes criamos, umas aftas extremamente dolorosas, vai desde a nossa língua até ao nosso reto. Portanto, é em todo o traço, apanha esófago, tive esofagites, tive tudo, temos azias, temos tudo. O intestino é onde destrói mais, mas podemos ter a nível de todo o trato gástrico. Nós temos, desde que a entrada do alimento até a saída do alimento, a doença de Crohn afeta todo esse trato. A colite ulcerosa é basicamente a doença de Crohn, mas abre fissuras no intestino. A doença de Crohn, segundo o meu entendimento e segundo o que me aconteceu a mim, o intestino ou abre muito, acaba por abrir muito, ou fecha. Há o fechamento do intestino. No meu caso foi o fechado do intestino, por isso é que originou a peritonite e o rebentamento do intestino. Não liguei, mais uma vez vos disse. Cheguei numa situação limite. Não cheguem vocês a situações limite. Se têm qualquer tipo destes sintomas, procurem ajuda médica, clínica, procurem o vosso médico, tudo, façam exames, façam tudo, mas não deixem chegar ao limite que eu cheguei. Tá bem? Espero ter dado o meu contributo. Como veem, há 19 anos essa doença está comigo e hoje vivo perfeitamente com ela. É perfeitamente possível viver com a doença de Crohn. É perfeitamente possível fazer uma vida normal com a doença de Crohn. Temos é que aceitar a doença, saber viver com ela, acima de tudo, e escutar o nosso corpo. Portanto, aprender a escutar o nosso corpo, os sinais que o nosso corpo nos dá. E se sabemos que uma coisa nos faz mal, não repetir essa coisa. Não acha? Podemos comer tudo. Tem que ser em quantidades que não façam mal. E assim, e não abusar, acima de tudo. A doença de Crohn foram 3 cirurgias, portanto, já vou em 9 por causa do cancro, mas a doença de Crohn foram 3 cirurgias e estou aqui e muito feliz por todos os médicos me terem ajudado e fazendo uma vida perfeitamente normal. Quero dar uma palavra de apoio e apreço a todas as pessoas que estão a passar por essa doença de Crohn, por uma fase aguda da doença, e se precisarem da minha ajuda, contactem-me e eu de certeza irei-vos ajudar a fazer da forma que eu fiz e que resultou. 19 anos depois estou aqui, quando a doença de Crohn ainda era muito pouco conhecida, quando eu apanhei, mas pronto, eu sou o homem das doenças esquisitas e o Crohn também tinha que estar na minha vida. Obrigado a todos e peço a todos que não se esqueçam de subscrever este canal, porque cada vez mais eu irei desenvolver conteúdo de valor e de partilhas de valor que penso que serão úteis para todas as pessoas que desenvolvo.